Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me escutando neste momento. Eu sou o pastor Jonathan e venho trazer para você um estudo profundo a respeito do voto a Deus. Voto a Deus. O que era a pessoa ter um voto com Deus? O que significa essa força do voto a Deus? Porque muitas pessoas nos dias de hoje temem entrar em um compromisso, em um voto com Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes. No capítulo de número 13, no versículo de número 3 em diante. Juízes, capítulo 13, versículo de número 3 em diante. Só você abrir a sua Bíblia em Gênesis, você vai passar os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. O livro de Juízes ele foi escrito em um período pelo qual não se havia um rei em Israel. Para disciplinar o seu povo, Deus levantou juízes na terra. Juízes. Quando falamos de juízes, lembramos de Samuel. Samuel foi um grande juiz e um grande profeta de Deus que foi usado para ungir a Davi a rei. Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 3 em diante. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. Desde o ventre ele o começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisas imundas, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. As palavras de nosso Deus, elas são palavras de salvação. Como falarmos de um voto a Deus se não falarmos da história de Sansão? Após aquela grande reviravolta do povo de Israel, que estavam sendo atacados pelos moabitas, estava sendo atacado pelos exércitos dos filisteus, e Deus levantaram ali no meio daquele povo um grande homem, cujo nome dele era Gideão. Todos conhecem a história. Com a sua força, a sua determinação, o anjo de Deus o escolheu, Deus o chamou para livrar o teu povo, para livrar a Israel, para livrar todas as nações da terra, que pelo qual temia ao nosso Deus Altíssimo. E somente com 300 homens,
ele mudou toda a história daquela época e mostrou o propósito para o que veio. Veio para ser um grande homem escolhido por Deus. Talvez você nesse momento está me escutando e sente no seu peito agora uma emoção viva em saber que você pode ser um escolhido de Deus. Deus pode ter chamado você, mas como vencer esse chamado? Como arder essa chama vivente dentro de nós para podermos alcançar esse chamado? Às vezes você está vivendo em um momento difícil, em um momento de turbulência. Às vezes você, dentro da sua empresa, tudo vai de mal a pior. Os vendedores já não conseguem fazer mais uma boa venda. Os comerciantes já não o procuram mais pelos seus produtos, pelos seus serviços. Às vezes você está enfrentando um problema na vida financeira, seus negócios não vão bem. Às vezes você no seu trabalho vem buscar a atenção do seu patrão, aquela conduta para que você possa alcançar um nível superior na sua empresa, se tornar um empregado bem-sucedido. Às vezes é dentro da sua própria família, não tem a compreensão dos negócios, não tem a compreensão dentro da casa, não consegue mais estipular, articular a sua vivência com a sua esposa, com o seu filho. Às vezes você enfrenta um vício do jogo, o vício da bebida. É com você que eu estou falando, que às vezes sofre por uma doença e até hoje médico algum conseguiu achar a causa, a cura para essa doença. Então como viver essa chama dentro da gente? Está aqui, ó, o voto a Deus. Quando fazemos um voto a Deus, ligamos a nossa essência àquilo que cremos. Ligamos o nosso espírito àquilo que cremos. Não é somente você compartilhar a sua vida em ações notórias, visíveis, palpáveis. Não. É você ligar a sua essência, a essência de Deus, em um voto. O que seria um voto? Um voto é você preparar o que você está se propondo à pessoa pelo qual você está devolvendo essa atuação, devolvendo essa ação. O voto é você apresentar dentro de você um propósito e discipliná-lo com a pessoa pelo qual você propositou. Mas o voto, ele nasceu no coração de Deus. Quando lemos aqui a passagem, nos mostra o nascimento de um grande homem cujo qual a força era implacável, cujo qual a força era estrondosa. Deus o escolheu desde o ventre. A mãe dele não tinha como dar à luz. A mãe dele era estéril. Filho de Manoá, a sua esposa era estéril. E como nascer um filho de uma mulher estéril? Primeiro passo que eu aprendo, que para podermos alcançar algo de Deus, necessitamos abrir o nosso coração para que possamos receber o novo de Deus. Receber aquilo que Deus tem para nós, não aquilo que temos a oferecer a Ele, não, porque o que temos a oferecer a Deus é muito pequeno. O que temos para oferecer a Deus é muito pequeno mediante o que Ele tem para oferecer para nós. Aprendo que nós devemos nos abrir. Abrir. Por quê? No mundo pelo qual vivemos hoje, tem muita destruição, muita enganação. Vemos pregadores assim como eu, pregando em várias nações do mundo,
imensidões de pessoas. Só que não é desta forma em que Deus está preparando o seu caráter ou moldando a sua vida. São as palavras. O poder das palavras em que falamos, que propõe para você um caminho novo pelo qual seguir, uma aliança nova em qual acreditar, um propósito para o qual viver, uma direção para a qual tomar. Quando Deus escolheu a esposa de Manoá, escolheu para ser fruto do seu ventre um homem cujo qual a força era implacável, ela estava vivendo em um momento de perseguição, em um momento em que vivia fugido, um momento em que ela estava vivendo assombrada, seus sonhos estavam sendo corrompidos, os inimigos estavam partindo para cima dela de uma forma violenta, tentando destruir tudo aquilo que ela pelo qual planejou e viveu a vida com seus pais, com seus filhos. Ela estava sendo perseguida pelos exércitos dos filisteus e sendo oprimida. Ela e seu marido. Ela e seu marido estavam vivendo a opressão. Aprendam mais uma coisa aqui. Eu aprendo que no meio da minha opressão Deus age. Eu aprendo que aonde as coisas estão mais exprimidas é o que Deus procura para poder mostrar o tamanho da tua glória. Eu aprendo que quando a situação está mais difícil na minha vida, é aonde Deus usa para poder transformar e mudar o meu caráter, mudar a minha forma de pensar. Porque quando as coisas estão boas, meu querido, minha querida, quando as coisas estão boas, é muito difícil você buscar a Deus. É muito difícil você lançar o seu coração em alma. É muito difícil você abrir seu coração em alma, em você receber dentro de você o novo, porque as coisas já estão boas. Quando tudo está bem, surge um imprevisto, e é nesse imprevisto, e é nessa dificuldade, e é nesse problema que você está enfrentando, que Deus vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Não é esse problema maior do que Deus, não é essa situação maior do que Deus, mas essa situação, ela pode parecer até contradizer o próprio Deus que você serve, mas é nessa situação que Deus vai levantar e vai mudar a história da sua vida, e vai fazer de você uma pessoa, um revolucionário da sua geração. Vai mostrar para as pessoas da sua casa, as pessoas do seu trabalho, as pessoas pelo qual você faz negócios, os comerciantes, as pessoas pelo qual você trabalha junto, os vendedores, vão mostrar para os seus clientes que Deus é maior na sua vida. Porque quando Deus escolheu essa mulher, ela estava vivendo perseguida, os sonhos estavam destruídos, e não há nada que atrapalhe mais a vida da gente do que a transformação de Deus. Nada que atrapalha mais a vida da gente do que a transformação de Deus. Porque na transformação de Deus não entendemos o que Ele quer. Na transformação de Deus não entendemos qual é o seu propósito. Na transformação de Deus não sabemos o que Ele tem planejado para a gente. É aí que entra o voto a Deus. O voto a Deus. O voto nasceu no coração de Deus. Porque o primeiro propósito que Deus propôs para esta mulher foi que ela fizesse um voto diante dele. E nesse voto, o menino não poderia beber vinho, não poderia beber bebida forte, o menino não poderia passar navalha na sua cabeça, porque ele seria nazireu de Deus, ou seja, uma pessoa reservada, uma pessoa guardada. Eu aprendo que quando nós nos tornamos uma pessoa separada no propósito ao coração de Deus, nada pode nos tocar, porque somos pessoas que somos guardadas
por Deus mediante os nossos votos a Deus. Nasce um menino forte, cuja força era implacável. Nenhum dos exércitos podia assombrar, podia o destruir, porque a sua força era muito grande. Quando temos voto com Deus, nós temos força. Quando adquirimos voto com Deus, nós adquirimos força. O apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso mediante meus votos com Deus, porque o voto, ele traz força a Deus. Sansão, não houve nenhum outro na Bíblia que nos mostra que tinha uma força igualável ou que a menos seria semelhante à força de Sansão, porque Sansão nascera após um voto com Deus. Eu apareço aqui nesse momento para falar para você que na sua vida, a partir desse dia, tudo será transformado, porque a partir de hoje você fará um novo voto a Deus. 2015 será o ano da sua prosperidade. 2015 será o ano de alcançar os seus projetos. 2015 será a transformação da sua vida mediante o seu voto a Deus, porque o voto fortalece, o voto produz força, o voto produz vigor, o voto nos dá capacidades abundantes. Os votos faz com que nós determinamos aonde queremos chegar diante dos nossos projetos a Deus. Podemos fazer vários projetos, podemos projetar várias coisas, porém o executar, ele vem de Deus. Mas quando promovemos diante de Deus um voto, nenhuma arma forjada poderá subsistir diante de nós, porque a força, ela está baseada no voto em que fazemos a Deus. Muitos pensavam e pensam até no dia de hoje que a força de Sansão estava no cabelo, e é mentira. A força de Sansão estava no voto mediante a Deus. Olha aqui para você ver o que o anjo falou com a mãe de Sansão, versículo de número 3. Versículo de número 2. Olha o voto da força, olha o segredo da força, olha o segredo para você obter força, para você alcançar patamares maiores, para você alcançar o crescimento da sua empresa, para você poder alcançar a realização dos seus sonhos, conquistar a casa própria, conquistar o seu carro próprio. Olha aqui o segredo, está aqui o segredo. Versículo de número 4. Agora, pois, guarda-te que bebas vinho ou bebida forte, e nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Qual pensamento não pode ser mudado? Navalha na cabeça, pensamento mudado. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Transformai-vos a vossa mente, não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos a vossa mente, para que possais receber o que é bom, perfeito e agradável, que vem de Deus. A transformação da vossa mente mediante o seu voto a Deus. Diante o seu voto a Deus. Toda pessoa que tem um voto a Deus, ela produz força. A força está no voto que você faz diante de Deus. Mas pastor, eu quero alcançar algo novo na minha vida. Faz um voto a Deus. Pastor, eu quero alcançar a prosperidade dos meus negócios. Faça um voto com Deus. Pastor, eu quero poder crescer de uma forma extraordinária no meu ministério, na minha vida profissional. Faça um voto a Deus, pois o voto produz força. O voto produz força.
Só que quando não tememos, quando brincamos, quando não percebemos a grandeza de Deus na nossa vida, tudo que construímos, que conhecemos, pode ser destruído. Ser destruído. Não brinca com Deus não, irmão. Ei, não brinque com Deus. Fala para essa pessoa que está do seu lado, do seu direito, do seu esquerda. Não brinque com Deus. Deus não é brinquedo. Deus não é brincadeira. Sansão conheceu uma linda mulher, cujo nome era Dalila. Repete comigo, Dalila. Dalila. Sansão conheceu Dalila. Dalila foi a fonte de destruição na vida de Sansão, porque Sansão começou a brincar com Deus. Sansão começou a brincar com Deus. Abra sua Bíblia, passa uma folha na sua Bíblia e vai comigo no versículo de número 16. Do número 4 em diante. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê onde consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorar-se-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Dispôs Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, com que poderia ser amarrado, para que poderes afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrares com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Sansão começou a brincar com Deus. Não brinque com Deus. A sua aliança e o seu voto diante de Deus trará para você a força. Porém, o persuadir a Deus, você irá se destruir. Eu aprendo aqui mais um propósito para me carregar na minha vida, que eu devo ter segredos com Deus. Eu devo ter mistérios com Deus, pois quando eu tenho mistério com Deus, nada pode me tocar. Quando eu tenho mistérios com Deus, nada pode me afligir, porque a minha mente está forte diante do segredo e dos mistérios que eu carrego diante de Deus. Quando temos um vínculo e associamos a Deus em um mistério, nós não devemos procurar brincar com Deus, porque o segredo com Deus traz força. E isso traz um dos principais objetivos na vida de uma pessoa, que quando você faz um voto a Deus, ninguém deve saber. Porque quando você tem um segredo com Deus, ninguém precisa saber. Porque quando a pessoa procura e a pessoa ela quer saber qual é o segredo, qual é o mistério do seu crescimento, qual é o segredo do seu sucesso, qual é o segredo que você tem usado para crescer tanto, você abre espaço para o inimigo. Mistérios com Deus produzem fortalecimento nos seus votos. Portanto, quando fazer um voto a Deus, não tardai em cumprir. Não conte para ninguém, porque quando você conta o seu voto, é o início da sua destruição. Quando você conta os seus votos, é o início da sua destruição. Que nesse dia de hoje você guarde dentro do seu coração os seus segredos, os seus mistérios com Deus, e abra novos votos, abra novos crescimentos, novos horizontes diante da força da sua fé, diante do seu voto a Deus. Porque o voto, ele produz força
em nome de Jesus. Guarda essa palavra de fé dentro do seu coração, porque enquanto tudo acontece em várias partes do mundo, existe um Deus grandioso que está guardando você. Levanta a sua mão direita que eu quero profetizar, e eu quero que nesta manhã você também faça um voto comigo, junto comigo. Levanta sua mão direita. Eu profetizo que a partir de hoje, tudo na sua vida será novo, tudo na sua vida será transformado, tudo na sua vida, aonde você colocar as mãos prosperará, aonde você pôr as mãos, tudo será por posse da sua herança, aonde você pôr suas mãos será seu, você tomará posse da sua casa própria, tomará posse do seu carro próprio, tomará posse da sua empresa, tomará posse de grandes empregados que estarão do seu lado, porque ninguém sozinho chega a lugar nenhum. Você irá tomar posse de novas conquistas, de novos crescimentos na sua vida. E repita comigo: eu faço um voto ao Senhor, meu Pai, nesse dia de hoje, que eu passarei a ter segredos contigo, eu irei passar a ter mistérios contigo. Diante dos meus votos, ninguém vai saber qual é o valor que tenho feito um voto contigo. Ninguém irá saber qual é o mistério do meu voto para com o Senhor, porque eu quero alcançar proezas, eu quero alcançar crescimentos, eu quero alcançar tudo na minha vida, mediante o meu voto que farei contigo. Eu faço um voto de ter mistérios contigo, de ter segredos contigo. Ninguém irá saber, em nome de Jesus, que essa palavra venha a ser guardada dentro do seu coração, e que nesse dia de hoje a sua vida possa ser transformada mediante o seu voto a Deus, porque enquanto tudo se move, a sua vida precisa também mudar, em nome de Jesus.